cálculo de áreas, pessoal. Então, esse exercício aqui tem 2 itens: calcule a área das regiões, e descreve as regiões que a gente tem que calcular a área. Então, esse exercício, ele não está dando os gráficos, não está dizendo qual que é exatamente a região visualmente, e por isso ele tem um certo grau de dificuldade adicional. Por quê? Antes de resolver as integrais, a gente vai ter que montar o gráfico dessas funções e ver quais que são as regiões. Mas enfim, as funções que estão sendo pedidas nesse exercício são bem fáceis e a gente não vai ter dificuldade em montar esses gráficos. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Primeiro, a gente precisa saber como é que é a fórmula da área entre curvas, que é muito simples, é simplesmente a integral no intervalo que o x está variando da função que está em cima menos a função que está embaixo. Então não tem muito problema aí. E além disso, a gente só vai precisar montar o gráfico dessas funções, que são polinômios de grau 1, ou seja, retas, e polinômios de grau 2, ou seja, parábolas. Então a gente só vai precisar disso daí. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Calcule a área das regiões limitadas entre f de x igual menos x ao quadrado mais 4x menos 3 e g de x menos 2x mais 6 e o eixo y. Então aí a gente tem 3 curvas, né, que estão delimitando alguma região. A gente vai ter que entender que região é essa. Então, o primeiro passo dessa resolução é fazer um desenho. Quando a gente estiver resolvendo um exercício de áreas, não vai ter como fugir do desenho, nem que seja só para a gente observar, pensar o que está acontecendo. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer essa parte do exercício? Primeiro, a gente pode começar com a parábola. A gente pega ali f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3, e a gente vê o quê? Primeiro, ela é uma parábola côncava para baixo, porque o a é menos 1, então ela vai ser uma parábola côncava para baixo. Ela vai ser uma parábola que corta lá no ponto C igual a menos 3, que nem está aqui no gráfico, ó, ela passa no menos 3. E ela tem que passar no menos 3 subindo, porque o B é 4, então aonde ela cortou o eixo y, ela corta subindo. Então a gente tem uma parábola que é exatamente assim como está no desenho. Corta no menos 3, corta subindo e ela é côncava para baixo. Agora, eu não sei aonde está o eixo x. Observa isso. Por quê? Eu não sei ainda se essa parábola tem 2 raízes, se ela tem só uma raiz ou se ela não tem nenhuma raiz. Mas isso é irrelevante para esse exemplo aqui, então eu nem vou me concentrar nisso, tá, gente? Agora, eu preciso fazer o desenho da reta, né, da função g de x, que é menos 2x mais 6. Então, como é que a gente faz o gráfico da reta? Primeiro, a gente começa lá no ponto 6 e a gente sabe que é uma função, uma reta decrescente, ó, porque o m, né, o coeficiente angular dessa reta é menos 2, então é uma reta decrescente, e ela corta aqui no 6, então ela começa aqui, ela é uma reta que começa decrescendo. Mas por que eu não fiz essa reta inteira? Porque eu ainda não sei a posição relativa dessa reta em relação à parábola. Em outras palavras, eu não sei se ela encosta na parábola ou não. Deve encostar, né? Porque a gente está pedindo para definir uma região com uma reta, com uma parábola e o eixo. Se não encostar, vai ficar difícil de fazer isso daí. Então, pode ser que ela seja assim, que ela não encoste na parábola, pode ser que ela encoste 2 vezes na parábola, ou pode ser que ela encoste apenas uma vez na parábola. Então, o próximo passo nesse exemplo é encontrar a posição relativa da reta com a parábola. Como é que a gente vai fazer isso? O que seria um ponto onde a reta encontra a parábola? É um ponto onde f de x é igual a g de x. Ou seja, a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a menos 2x mais 6. Aí, dependendo do número de soluções, a gente vai saber qual que é a posição relativa entre a reta e a parábola. Então, quando é que menos x ao quadrado mais 4x menos 3 é igual a menos 2x mais 6, passa todo mundo para o mesmo lado da igualdade. Então,
o menos 2x vai vir para cá mais 2x e vai juntar com o mais 4x, então vai ficar 6x. E o mais 6 vai passar para cá menos 6, e menos 6 com menos 3 dá menos 9. Por isso a gente encontra aqui a equação menos x ao quadrado mais 6x menos 9 é igual a zero. Faz um Bhaskara bem tranquilo, vai encontrar raiz dupla igual a 3. Ou seja, tem uma e uma única solução. Então qual que é a posição relativa da reta e da parábola? Ela é um ponto só, onde está encostando, e esse ponto aí tem que ser um encontro tangencial. A parábola vai ser tangente à reta no ponto x igual a 3 que a gente acabou de encontrar aqui. Então, tá feito o desenho. Agora eu fiz o desenho de como é que fica a reta e a parábola nesse gráfico aí. Feito isso, qual que é o próximo passo? É a gente entender qual a região que o exercício está pedindo. Porque a princípio poderia se visualizar mais do que uma região, não necessariamente, mas muitas vezes sim. Então aqui é que entra o enunciado de novo, ó. Calcule a área da região limitada, da regiões, agora que eu vi, né? Mas enfim, calcule a área da região limitada entre essa função, essa outra função e o eixo y. Então cadê o eixo y? O eixo y tá aqui, né? Já estava no desenho esse tempo todo. Então qual que é a região limitada pelo eixo y, pela reta e pela parábola? É essa região aqui. Então, claro que eu posso fazer um desenho bem melhor no computador do que eu consigo fazer manualmente. Mas enfim, tá aqui a região, é essa areazinha aqui, achurada, e eu quero saber qual que é a área dessa região. Bem, agora identificou a região, próximo passo, identificar a integral. Como é que a gente faz a área entre duas curvas? É sempre a mesma coisa, é a função que está em cima menos a função que está embaixo, faz a integral no intervalo que x estiver variando. E agora o que eu observo? O x está variando aqui até aqui. Tá torta minhas retas, mas essa daqui é a variação do x. O x está variando dessa reta aqui até essa reta aqui. Essa reta aqui é a reta x igual a zero, porque é o eixo y. E essa reta aqui é o x igual a 3, porque foi o ponto que eu encontrei na minha solução. Por isso que a integral vai ser uma integral de 0 até 3. E aí eu só coloquei a função que está em cima, né, que é a função g de x menos 2x mais 6, menos, e toma cuidado porque tem que colocar os parênteses aqui, já que esse menos vai dizer respeito a todos os termos dessa segunda parte da minha função. Então a função de baixo é menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Feito isso, só ajeita aqui a integral e calcula a integral. Então, aqui nesse desenho, pessoal, só coloquei o eixo x para a gente visualizar como é que algumas vezes a gente vai fazer esse exercício. E a gente não pode, deixar o eixo x confundir a gente. Então, até meio que por isso que eu não coloquei o eixo x aqui nesse exercício, nos desenhos. Porque às vezes, quando tem o eixo x, eu já vi muita gente dizendo, então é essa daqui a região. Porque tá com aquela coisa na cabeça que o eixo x tem que entrar, tem que ser o delimitador. Então, toma um certo cuidado. Eu já vi gente fazer, ao invés de pegar essa região, pensar, esse ponto aqui é o 1, dá para calcular que esse ponto aqui é o 1, e aí pega e faz essa regiãozinha aqui, o que está errado. Então usa o eixo x para inventar coisa, e que nem eu digo, no cálculo a gente não pode inventar muita coisa. Então pega só as informações relevantes, ó. Eu tenho essa função e tenho o eixo y. Então o eixo y tem que entrar de alguma maneira. Beleza? Então vamos lá, a gente já montou a integral, agora é só calcular a integral. Então o primeiro passo, ajeitar, fazer tudo com bastante calma, gente, bastante calma. Ó, quem é que são os termos que tem x ao quadrado? Só esse termo aqui tem x ao quadrado, e esse menos diz respeito a esse termo também, então menos com menos, mais x ao quadrado.
Agora, quem são os termos que têm x? Ó, aqui eu tenho menos 2x menos 4x. Quanto é que é menos 2x? Menos 4x menos 6x. Por último, 6 menos 3. Então, 6 mais 3, 9. Então, cheguei aqui, integral de 0 até 3 de x ao quadrado menos 6x mais 9. E aqui é uma dica, pessoal, aqui é uma dica que eu vou dar para vocês. Essa função que eu estou integrando, ela meio que já apareceu no nosso exercício. Porque olha bem, o que a gente fez, qual que foi a equação que a gente resolveu para encontrar aquele x igual a 3. A gente passou todo mundo para o mesmo lado daquela equação, não foi? E aí a gente não fez f de x menos g de x, aliás, a gente não fez g de x menos f de x, mas a gente fez f de x menos g de x. Ou seja, a gente fez a mesma conta que a gente ia fazer de novo lá depois. Ou seja, aqui já aparece ou a função que eu vou integrar exatamente, ou a função que eu vou integrar com todos os sinais trocados. E são todos, não é só um, não é só dois, é todos os sinais trocados. Olha só, essa daqui é menos x ao quadrado mais 6x menos 9. E a função que a gente está integrando é aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. Então os três sinais estão trocados. Isso daqui é uma coisa que eu sempre confiro para ver se tem alguma chance de eu ter errado em algum ponto. Se não deu exatamente ou a mesma função ou a função com os sinais trocados, todos eles, eu errei alguma coisa. Então aí é um ponto bom para a gente conferir os nossos cálculos, tá? Feita a dica, então, voltando aqui, só calcular essa integral, né? Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Integral de menos 6x vai ser menos 6x ao quadrado sobre 2. Corto 6 com 2, fica menos 3x ao quadrado. E a integral de 9, 9x. Não tem nenhum problema. E agora só uso o intervalo de integração de 0 até 3. Então substitui todo mundo por 3, menos substitui todo mundo por 0. Eu nem coloquei todos os termos aqui, porque todo mundo aqui, quando eu substituo por 0, dá 0. Então só deixei aqui indicado, né? Menos 0, só para a gente mostrar que não esqueceu do segundo termo. Então, 3 ao cubo, 27, sobre 3, 9, 3 vezes 3 ao quadrado dá 3 vezes 9, 27, e 9 vezes 3, 27, menos 27 mais 27, cortou, ficou igual a 9 essa área, e ó, acabou, não tem mais nenhum problema. Então, a parte da integração aqui era muito simples. A parte mais complicada desse exercício é identificar a região, a parte mais importante também. Então a gente tem que sempre tomar cuidado na hora de identificar a região. Tem que ler bem o enunciado, fazer bem o gráfico direitinho das funções e aí desenha, faz as regiões que a gente está e depois monta a integral e resolve. Agora o segundo exemplo. Qual que é a área das regiões limitadas, da região limitada de novo, entre f de x igual a menos x mais 2, g de x igual a 2x menos 10 e o eixo x? Então, de novo, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo passo a passo. Primeiro faz o desenho, que é a parte mais importante desse daqui. Então a gente começa qualquer uma das duas. Eu comecei aqui com a f de x que estava escrito primeiro. A f de x é uma reta decrescente, porque o a é menos 1, e ela começa cortando aqui no y igual a 2. Então desenha uma reta decrescendo ali, passando pelo y igual a 2. Feito isso, vai para g. A g de x, eu começo aqui de baixo, ó. Começo lá do menos 10, e ela é uma reta crescente. Então ela vai ser um negócio assim. Aqui, claro, tá mais bonito no meu desenho, porque aí eu fiz em escala direitinho, enfim. Então, aqui no meio do caminho, eu só peguei quem era esse ponto aqui, que é um ponto muito simples da gente encontrar, né? É a raiz dessa reta. Depois a gente pode encontrar a raiz dessa reta, depois a gente vai também. Mas enfim, desenhei os dois gráficos e agora eu olho aqui, quero encontrar a área da região limitada entre essa função e o eixo x. Então agora a gente não está mais trabalhando com o eixo y, mas sim com o eixo x. Então a região é essa
regiãozinha aqui, que eu identifiquei com essa... É o triângulozinho menor, não é esse triângulo grande. Cuidado, se aqui fosse e o eixo Y ia ser esse triângulo grande, mas não é, é o eixo X, então é esse triângulo pequenininho aqui. Bem, agora tenho que identificar a minha integral. E aqui, como é que eu vou fazer para identificar qual é a integral que eu tenho que resolver? A integral de área entre curvas é sempre a função de cima menos a função de baixo. Então aqui eu tenho um problema, porque a função de cima não é nem f nem g. A função de cima é a função y igual a 0. Essa é a função de cima. E eu tenho aqui duas regiões diferentes. Uma região onde a função de baixo é f de x e outra região onde a função de baixo é g de x. Então, para eu resolver esse exercício usando integrais, eu vou ter que quebrar essa região em duas. Então aqui está um desenho mais didático, por assim dizer. Eu quebro na região onde a função maior é a função f, que está aqui em verde. A função maior não, a função menor é a função f, que está em verde, e numa outra região onde a função menor é a função g, que está em azul. Então agora eu vou ter que resolver não uma, mas duas integrais. Então vamos lá. Para resolver essas integrais eu preciso encontrar os intervalos de integração. Então esse ponto aqui é super simples da gente encontrar, né? A gente só resolve o 2x menos 10 igual a 0. Então 2x igual a 10. Então x é igual a 5, que foi o que eu coloquei aqui. E agora a gente precisa desse outro ponto aqui no meio. Como é que eu resolvo esse outro ponto aqui no meio? Ah, esse ponto aqui no meio é quando as duas funções se cruzam, ou seja, quando elas são iguais. Então aqui eu tenho que resolver quando é que menos x mais 2 é igual a 2x menos 10. Então a gente passa todo mundo que tem x para um lado, todo mundo que não tem para o outro. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 mais 10, ficou 12, é igual a 2x mais x, igual a 3x. E aí, a partir daí, é fácil ver que x é igual a 4. Eu tenho certeza que visualmente esse era o chute já de muitos de vocês, né? Porque não estava mais perto do 5 do que do 2, mas enfim, era o x igual a 4. Então agora sim, eu encontrei os intervalos de integração, já tenho quem é que está em cima, quem é que está embaixo, posso montar as integrais para cada uma das duas áreas. Então, primeiro, vamos chamar essa área aqui de área 1 e essa outra área aqui de área 2. Então, a área 1, quem está em cima é f, aliás, quem está em cima é a reta y igual a 0. Então, por isso que vem aqui 0 menos quem está embaixo é a f, menos x mais 2, veio para cá. E agora a gente pode só ajeitar, né? 0 menos x mais 2 fica simplesmente x menos 2. Então está montada a integral, e de 2 até 4, que são os intervalos aqui, ó. O x começou em 2, terminou em 4. Então a gente montou a área 1, e da mesma maneira a área 2 é a integral de 4, porque é onde o x começa, até 5, que é onde o x termina, da função que está em cima, que é y igual a 0, menos a função que está embaixo, que é a g de x, 2x menos 10. Então fica aqui, integral de 4 até 5, de menos 2x mais 10. E agora, gente, é só resolver. Bem tranquilo de resolver, eu vou resolver só uma dessas duas aqui, tá? Então fica x ao quadrado sobre 2 menos 2x entre 2 e 4. Substituiu x por 4, 4 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 4, menos, substituiu todo mundo por 2. 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2. 4 ao quadrado, 16, sobre 2, 8. 2 vezes 4, 8, que maravilha. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 sobre 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 menos 4, menos 2. Então,
cortou 8 com 8, ficou menos 2, que é 2. E a integral de baixo, né, mesma coisa, mesmo estilo de conta, e dá igual a 1. Então aqui resolvi a integral 1, resolvi a integral 2, encontrei que essa área aqui é igual a 2, que essa área aqui é igual a 1. Então a resposta do exercício é 2 mais 1, que é igual a 3. Então fica bem simples esse exercício. Tá resolvido. Mas, gente, eu tenho uma notícia assim para vocês. Talvez vocês até tenham se dado conta. Precisava de integral para resolver? Precisava de integral para resolver esse exercício, gente? Porque, olha bem, isso daqui é um triângulo. A região que eu estou querendo resolver essa área é um triângulo. Eu sei a área de triângulo sem precisar de integral. Então aí fica uma dica. Não sai fazendo integral sem antes pensar um pouco. Eu resolvi dividindo nas duas regiões, fazendo as duas integrais, só para mostrar o passo a passo se as funções talvez fossem mais complicadas. Porque se não fossem retas, a gente não ia conseguir resolver sem usar a integral. Mas como são retas, a gente consegue resolver de outra maneira. Mas enfim, é um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base eu já sei quanto é que vale. Ó. Comecei no 2, terminei no 5, então essa medida aqui é 3. Eu só não sei ainda a altura, por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação. Como é que eu descubro a altura desse triângulo? É só ver quem é o y aqui. Como é que eu faço para descobrir o y? Bem, eu já sei que nesse ponto aqui, deixa eu ver se eu limpo aqui, eu já sei que nesse ponto aqui, o x é igual a 4. Então eu posso substituir x igual a 4 em qualquer uma das duas fórmulas para encontrar que o y é menos 2. Olha só, se eu substituir na f, quem é a f de 4? É menos 4 mais 2, que é menos 2. Se eu substituir na g, quem é a g de 4? É 2 vezes 4 menos 10, 8 menos 10, menos 2. Tinha que dar o mesmo valor, né? Esse x igual a 4 foi encontrado resolvendo quando é que f de x era igual a g de x, então tinha que dar o mesmo valor. Então eu descobri que o meu y aqui é menos 2. Então eu tenho que a altura desse meu triângulo é 2. A altura não é menos 2, pessoal. Menos 2 é o ponto final. Eu comecei no 0, terminei no menos 2. O tamanho desse segmento é 2. 2 positivo, é o módulo, né? Então, a área é base vezes a altura dividido por 2. A base é 3, a altura é 2. 6 dividido por 2 é igual a 3, como tinha que dar, né? E essa resolução aqui, eu acho ela muito mais simples do que resolver duas integrais. E a gente viu que as contas, como tem a ao quadrado, como não tem nenhum x igual a 0 ali para nos ajudar, elas podem ser um pouquinho mais longas. E quanto maior é uma conta, maior a chance da gente se perder, da gente cometer um errinho bobo que põe o resultado final ali em risco. Mas enfim, gente, era só isso. Bem tranquilo, duas maneiras de resolver. Teria uma terceira maneira de resolver, que eu não vou falar aqui, mas vou só comentar. Seria fazer as funções inversas. Como aqui a gente tem uma f de x menos uma g de x, a gente também poderia pensar uma f de y menos uma g de y. Olhar esse gráfico como funções em y. Daí a gente poderia resolver uma única integral, mas isso é para depois. Outro dia eu comento. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Bons estudos e até a próxima.